E nós estamos aqui para a segunda etapa do tema É Só Uma Fase. E eu lembro bem, em 2013, 2014, Susan e eu éramos um jovem casal que estávamos sonhando com o nosso primeiro filho, que nós tínhamos descoberto que seria uma menina. E veio, o grande dia, veio mais cedo do que deveria, mas veio, foi muito emocionante. E quando a gente finalmente foi com o bebê para casa, começaram muitas choradeiras. Muitas choradeiras. Nossa filha tinha bastante cólica, eu comentei um pouquinho na semana passada. E ela também tinha bastante refluxo. Então ela tinha muita azia, tinha dor. Então fazia com que ela chorasse muito. E era um choro muito forte, um choro muito doído. E às vezes, eu lembro muito bem assim, às vezes 7 horas da manhã ela já estava chorando, e às vezes só parava às 10 horas da noite. Então eu lembro de às vezes eu voltar do meu trabalho, chegar em casa e tinha criança chorando, e já tinha mãe chorando naquele momento, porque não dava, sabe, a pressão emocional, psicológica, de você ter uma criança chorando horas no seu ouvido e não ter o que fazer. Era algo terrível. Os nossos amigos que conviviam com a gente, eles conversavam com a gente e diziam, nossa, a gente percebe como vocês estão cansados, e, nossa, era extremamente exaustivo. Mas quando a gente estava passando por aquela situação bastante complicada, uma das poucas coisas que nos ajudava, que realmente nos fortalecia, e que nos trazia algum consolo, era lembrar que era uma fase. É uma fase. E alguns diziam, olha, às vezes dura 3 meses, alguns diziam dura 6 meses, a gente pensava, tomara que seja 3. E chegou um dia, ela tinha 4 meses, que simplesmente passou. Era inacreditável, a gente ia no quarto e ia ver se estava tudo bem, porque ela estava quietinha. Então, começou naquele momento uma outra fase, um outro capítulo. E não é só isso, na vida tem muitas fases, algumas fases são bastante difíceis, algumas fases são muito desagradáveis, outras já são muito mais tranquilas, tem momentos da nossa vida em que parece que tudo floresce, tem momentos da nossa vida que parece que tudo freia. A vida, ela é formada de muitas fases, e por isso a gente tem trazido esse tema, É Só Uma Fase, para que a gente possa aprender como viver cada fase da vida da melhor maneira. E hoje a gente vai falar sobre uma fase que é tão importante, mas tão difícil. Aliás, que é tão doída na nossa. Todo mundo já passou por fases onde laços de relacionamento se rompem. De repente aquele amigo, grande amigo, se distancia. Talvez aquele filho que a gente segurou no colo, de repente se tornou frio e apático e emocionalmente está bem longe de nós. Ou de repente aquele casamento que a gente sonhou em envelhecer juntos, acaba terminando num difícil, amargo processo de divórcio. Laços muitas vezes se rompem. Isso acontece, não deveria, mas acontece. E como a gente pode lidar com essa fase tão difícil da nossa vida? Bom, gente, primeira coisa que eu preciso dizer para vocês: tenha sempre o ideal em vista. A gente vive num mundo onde laços se rompem muito facilmente, e a gente às vezes se esquece que não era para ser assim. Amizades deveriam durar e durar vidas inteiras. Como seria legal se amizades pudessem durar anos em um relacionamento cada vez mais profundo e significativo. O relacionamento de pais e filhos deveria ser um relacionamento que nos acompanhasse para a vida inteira. De todos, né, o que talvez mais tem sofrido, inclusive, é o casamento. Relacionamentos não deveriam se romper. E aí talvez nesse momento, você se comenta ou pensa assim, mas Jorge, mas é óbvio, né? É óbvio, mas hoje em dia não é mais tão óbvio assim. Um grande filósofo e sociólogo chamado Zygmunt Bauman, ele ficou muito famoso justamente por tratar uma expressão chamada relacionamentos líquidos. Ele fala que os relacionamentos hoje
não são mais sólidos, eles são mais líquidos, sem forma, escoam fácil, passam logo. E olha só o que esse pensador fala, ele diz: usamos as pessoas hoje da mesma forma que usamos um aparelho eletrônico. Ficamos com ele até aparecer um modelo mais moderno e com mais funções. Da mesma forma são os relacionamentos nos dias atuais. Sabe, alguns dias atrás, quebrou o tablet lá em casa. Caiu, quebrou a tela. E a gente foi fazer o orçamento para o conserto, né? E aí o orçamento era metade de um tablet novo. E a gente pensou, não vamos, porque o tablet estava velho, estava ruim. E a gente pensou, vamos trocar por um modelo mais novo, mais completinho, mais atualizado. Vale muito mais a pena. Tem problema? Não tem problema. O problema é quando a gente trata relacionamentos assim. Essa amizade aqui deu problema. É difícil sentar, conversar, consertar. É difícil tratar o assunto. Dá muito trabalho consertar relacionamentos. É mais fácil eu me fechar num canto. É mais fácil eu simplesmente deixar aquele relacionamento ir morrendo, porque eu não alimento mais, e começar uma nova amizade. O Zygmunt Bauman, ele continua a sua observação, ele diz o seguinte: as pessoas se tornaram produtos descartáveis. Uma coisa que eu posso usar com o tempo e depois descartar, porque já existe um modelo mais atual. Fazemos isso sem nenhuma culpa e nenhum remorso. E a gente percebe isso cada vez mais. Pessoas trocando de relacionamentos e nem se sentem culpados por isso. E nem se sentem mal por isso. Gente, não é um aparelho, é um ser humano. São sentimentos, são histórias, e a gente não pode descartar essas coisas facilmente. Então, fica o grande desafio para nós, lutarmos por esses relacionamentos. Deixa eu contar para vocês uma história bíblica. Esaú e Jacó foram dois irmãos gêmeos que viveram há muito tempo atrás. Eles viveram mais ou menos no ano de 1800 a.C. Eram netos de Abraão, só para você se situar. E a Bíblia fala que desde pequeno, quando eles estavam ainda no ventre, lembra, eles eram gêmeos, eles já lutavam entre si. E aí vem uma vida cheia de ciúmes, de competição, de rivalidades, até que finalmente esse relacionamento se desgasta e se rompe de vez, num grande conflito, onde Jacó, o irmão mais novo, prejudica e muito seu irmão mais velho. Na época, os irmãos mais velhos, eles tinham alguns direitos, alguns privilégios. Eles ganhavam o dobro de herança dos outros irmãos. Uau! Além disso, o irmão mais velho ganhava uma bênção especial do pai, e com isso, ele poderia liderar o clã, liderar a família adiante. Essa era a grande ideia. E o Jacó, através de persuasão, de chantagem, e inclusive de engano e de mentira, ele rouba esses direitos do seu irmão mais velho. Então, claro, o irmão mais velho chega ao ponto de dizer: assim que o meu pai, que já é idoso, morrer, eu te mato. E aí Jacó sai de lá para não morrer, o relacionamento dos irmãos se rompe completamente, e quando ele está saindo da sua casa, da sua família, indo em direção a alguns parentes distantes que moravam em outra cidade, Deus aparece para ele num sonho, e olha só o que fala: eu estou com você e cuidarei de você. Ótimo. Aonde quer que você vá. E aí ele diz: e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que te prometi. Deus está dizendo: eu estou contigo. Não vou te deixar. E sabe qual vai ser a minha grande ação na tua vida? Vou te ajudar a voltar e consertar o relacionamento que você quebrou. Por quê? Porque um relacionamento de um irmão não é descartável. Não é qualquer coisa. Não é algo que a gente simplesmente pode romper e procurar uns outros parentes para morar junto. Relacionamentos são preciosos. E Deus está dizendo: eu vou estar junto contigo e vou te ajudar a voltar e consertar o que foi quebrado.
No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em Romanos 12, 18, fala: façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam tudo que estiver ao seu alcance para viver em paz com todas as pessoas. Por quê? Porque relacionamentos não são coisas, são tesouros que nós temos. Ou se a gente lembra o próprio Jesus, na época de Jesus era comum que as pessoas acreditassem que elas precisassem perdoar uma pessoa até 3 vezes por uma ofensa. Não, perdoar até 3 vezes por uma ofensa? Tá ok. Pedro, certa vez, pergunta para Jesus se perdoar até 7 vezes estaria bom. E Pedro pensa: vou tirar nota 10, eu mais do que dupliquei o normal. E aí Jesus arrasa com ele dizendo: não, 7 é pouco, precisa perdoar 70 vezes 7. Ou seja, não conta, Pedro. Relacionamentos são preciosos demais para serem quebrados. Nós sempre vamos lutar pela reconstrução. Então, numa sociedade de relacionamentos líquidos que passam, que logo se desfazem, nós, como discípulos de Jesus, nós vamos na contramão, lutando para que relacionamentos sejam restaurados. Nós vemos isso como algo precioso e importante, que merece o nosso esforço. Por isso, o primeiro ponto é: tenha o ideal em vista, ou não perca o ideal de vista. Talvez um dos grandes pontos que a gente precisaria falar ainda é casamento. E eu não estou falando agora, gente, para quem já passou por um processo amargo de divórcio. Porque eu sei que isso é difícil, ninguém sonha com isso, e a gente trata essas questões caso a caso. Essa fala agora é para quem está num casamento, ou para quem está se preparando para um. Casamento, para a Bíblia, é algo para a vida inteira. Para a vida inteira. Literalmente, até que a morte o separe. Até que a morte o separe não é uma expressão, ela é real, é para ser assim. E a gente vive na sociedade líquida justamente pessoas que dizem assim: viu, não vamos casar logo, vamos morar junto por um tempo para ver se vai dar certo, porque se não der certo, é mais fácil separar. Sabe, ou a gente vive pessoas dizendo assim: ó, não vamos trocar de sobrenome, porque se não der certo, é mais fácil de divorciar. Esse não é o ideal cristão. O ideal cristão são casamentos para a vida inteira. Deixa eu explicar isso para vocês. Imagina que você, situação número 1, tá? Você tem uma oferta de emprego. E quando você vai começar, um dia antes, você recebe uma ligação de uma outra empresa dizendo: olha, fiquei sabendo que você vai trabalhar na empresa X, mas viu, não quero te tirar de lá, mas se der errado, conversa comigo que você tem uma vaga garantida na minha empresa e você vai ganhar mais do que na empresa que você está indo trabalhar amanhã. Então, qualquer coisa me avisa. Situação número 1, beleza? Situação número 2, você ficou desempregado 1 ano. Você viu o seu seguro-desemprego acabar. E você procurou e entregou currículo em cada empresa da cidade, mas você já era uma pessoa muito velha, assim, já mais de idade, e você não conseguiu mais trabalho. Você gastou suas economias, você pegou empréstimo, você estava desesperado, quando finalmente você ganha um emprego, e aquele emprego é tudo para você, e você se agarra a esse emprego e diz: esse eu vou fazer dar certo. Situação número 1, situação número 2. Qual é a que tem a maior chance de você se desenvolver profissionalmente? Qual das duas tem maior chance de dar certo? Dá para entender? Agora imagina no casamento. Você entra nele dizendo: qualquer coisa eu separo. Qualquer coisa eu pulo fora. Se o divórcio está no horizonte de um noivo, de uma noiva, de um marido, de uma esposa, o casamento só ali já tem uma tendência muito menor de dar certo. Casamento é para a vida inteira. E nós precisamos lutar por eles. Então, gente, primeira coisa, tenha o ideal em vista. Segunda coisa, olha só que interessante. Lá no começo,
quando esses dois meninos, Jacó e Esaú, nasceram, a gente encontra a seguinte observação. Isaac, o pai, preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, a mãe, preferia Jacó. Lá no começo. Depois a gente encontra, Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. Rancor. O que eu quero que você perceba é o seguinte. De forma geral, relacionamentos não se quebram de um dia para o outro. Relacionamentos vão se desgastando com o passar do tempo, até que finalmente chega o dia que eles se rompem. Aqui foram anos, décadas de ciúmes, de rivalidades, de um puxando o tapete do outro, e era só alguém ter parado. Era só alguém ter mudado, ter refletido. Era só alguém ter ido lá e intervido na situação. Mas ninguém fez. E aquele relacionamento que estava numa rota de desgaste, permaneceu nessa rota de desgaste, até que enfim se desfez. Por isso, dica número 2, e isso pode salvar muitos relacionamentos. Haja de forma preventiva. Existe algo desgastando uma amizade. Existe algo te afastando dos teus pais, dos teus filhos. Faça algo. Existe algo de alguma forma prejudicando o casamento, afastando o marido e esposa, minando o convívio conjugal. Faça algo. Sabe qual é normalmente a nossa tendência? Nossa tendência é, claro que eu vou fazer. Mas agora não. Porque está muito corrido. Está muito difícil. Não, mas daqui a pouquinho as coisas vão ficar tranquilas, daí a gente vai fazer alguma coisa, daí a gente vai procurar um aconselhamento, aí sim. Não deixe para depois. Pessoal, eu já atendi muitos casos de casamentos em crise. Muitos deles chegaram para nós a ponto do divórcio. Alguns a gente realmente conseguiu reverter pela graça de Deus, outros não. E sabe qual é o pensamento que eu sempre tenho? Quando eu vejo um casal que passou por nós se divorciando se tivessem vindo antes. Se eles tivessem vindo 6 meses antes. Se tivessem vindo 1 ano antes. Quem sabe? Sabe, aconteceu e não foi algo muito, muito antigo. É algo até de certa forma recente. Um casal que chegou para nós numa profunda crise. E a gente tentou convencê-los a lutar pelo casamento. Ele topou, ela não. E ela já estava tão desgastada pela situação, tão desgastada, que ela já não queria mais. E por mais que a gente insistisse, por mais que a gente conversasse, ela não quis mais voltar. E aí era justamente isso que eu pensava. Se viesse 6 meses antes, se tivesse 1 ano antes, poderia ser diferente. Haja de forma preventiva. Se algo tem desgastado algum relacionamento seu, faça algo. Mas tem mais. Olha só. Gênesis 32:7 diz assim, Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Mas o que acontece que Jacó está com tanto medo e angústia? Só para você entender a história, eles brigam, quase se matam. Depois Jacó foge e vai viver com outros parentes. Fica mais de 20 anos longe. Até que chega o momento de ele se reencontrar com seu irmão. Então vai ele e toda a sua família para reencontrar o irmão. E quando ele está indo e chegando, um servo vem e diz, teu irmão está vindo ao teu encontro. Está vindo ele e mais 300 homens. E aí a gente encontra esse versículo. Eu acho que qualquer um de nós ficaria com angústia e medo, né? Ele disse que quer me matar, agora está vindo com 300 homens, alguma coisa vai dar ruim aqui. Bom, não dá, tá? Vai dar tudo certo. Mas o que eu acho importante que vocês entendam. Trilhar esse caminho de retorno sempre vai ser angústia, sempre vai trazer angústia e medo. Sempre vai trazer a angústia de como eu vou ser recebido.
ponto anterior era para a gente evitar um rompimento. Mas quando o rompimento acontece, a gente precisa fazer esses passos de retorno, de conversa, chamar essa pessoa para nós de alguma forma tentarmos reconstruir. E a gente sempre vai ter angústia e medo por exatamente esse mesmo sentimento. Como será que eu serei recebido? Mas apesar disso é importante a gente ir. Sabe, um dos primeiros mentores que acompanhou o meu ministério, ele também passou por um momento da sua vida em onde ele tinha quebrado muitas coisas. Onde ele tinha desgastado muitos relacionamentos pelo seu jeito duro de ser. E um dia ele se deu conta e resolveu consertar esses relacionamentos e bater na porta das pessoas que ele tinha magoado para pedir perdão. Sabe o que ele falou para mim? Foi uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu gostaria que vocês também gravassem. Quem sabe até anote. Ele diz assim: quando nós vamos para frente, quebrando tudo, um dia nós temos que voltar pisando nos cacos. Quando nós vamos para frente, quebrando tudo, um dia nós temos que voltar pisando nos cacos. É isso que Jacó está fazendo. Do outro lado, Esaú, ele não tem que ir até o irmão. Ele tem que liberar perdão. E quem já viveu esse tipo de situação sabe que muitas vezes liberar perdão é algo ainda mais difícil. Ainda algo mais complexo. E olha só o que ele diz. Ele mesmo passou à frente, Jacó, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se a seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu a teu servo. Eu fico imaginando, eu acho que em poucos lugares na Bíblia a gente tem uma imagem tão emocionante e linda. Esses dois irmãos agora se encontram, se abraçam e choram. E não é um choro de tristeza, um choro de raiva, um choro de, olha só o que você fez, é um choro de alívio. E logo depois eles olham, né, e o irmão mais velho pergunta: e quem são estes? São os teus sobrinhos. Aqui é o preço do rompimento, são anos de convívio que eles perderam. Talvez ele está conhecendo sobrinhos adultos que ele não pôde participar da infância. Rompimentos nos custam muito caro, custam em tempo. Por isso é importante que a gente faça esse caminho de retorno o mais rápido possível. Terceiro ponto é: faça a sua parte na restauração. Se um relacionamento foi rompido e existe algo que você possa fazer, faça. Se a sua parte é como Jacó, dar passos na direção, enfrentar o medo de ser mal recebido, faça. Se a sua parte é liberar perdão para que esse relacionamento possa ir adiante, faça. Eu gosto muito do verso do texto de Romanos que nós lemos, que diz assim: façam todo o possível. Com isso ele está dizendo, se tiver algo que você possa fazer para restaurar o convívio com aquele irmão, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com aquele amigo, com aquele colega de trabalho, seja lá quem for, faça. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para viver em paz com todos. Com todos. Bom, mas Jorge, e quando? Eu tento, eu faço, mas a pessoa não vem ao encontro. Relacionamentos envolvem mais do que uma pessoa. E quando eu vou lá e peço perdão, mas a pessoa não perdoa. Quando eu estou disposta a pedir perdão, mas a pessoa não vem até mim. O que eu faço quando eu já fiz a minha parte, mas a outra pessoa não faz a dela? E aí? Deixa eu explicar isso para vocês num gráfico. Esse gráfico sempre me ajudou bastante. De um lado desse triângulo tem eu, do outro tem a outra pessoa, do outro tem Deus. Quando o nosso relacionamento com Deus está rompido, daquilo que a Bíblia chama de pecado,
A Mileide comentou isso de uma forma muito interessante na saudação. Deus vem ao nosso encontro e busca restaurar, mas às vezes nós não queremos essa restauração de Deus. Então, como é que Deus vem e nos encontra? Normalmente, olha só, Ele vem através de outra pessoa. Se aquele caminho ali está bloqueado, existe um caminho liberado. E Deus usa uma pessoa para fazer um convite, para falar da sua vida com Deus. E todos nós que estamos aqui, de alguma forma temos hoje uma vida com Deus restaurada, foi porque provavelmente Deus usou alguém para nos alcançar. Certo? Agora, quando o rompimento não está aqui, quando o rompimento está aqui embaixo, eu tenho um rompimento com o outro, eu vou até ele, eu faço a minha parte, mas o outro não faz a dele. Como é que a gente faz? A gente usa o caminho que está livre. E a gente leva essa situação a Deus, pedindo que Deus, de alguma forma, conduza essa pessoa para a restauração. Eu já fiz o que eu podia, eu pedi, eu conversei, eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance. Mas não dá. Então, ore e entregue a Deus. Faça a sua parte na restauração. E às vezes a sua parte pode ser a oração. Às vezes, sabe o que acontece? Um relacionamento se rompeu, foi doído. E a gente fez o que a gente podia. A gente fez a nossa parte, a gente tem orado. Mas a gente ainda permanece preso a essa situação. A gente ainda lembra e não consegue seguir adiante do casamento que se rompeu, da amizade que se desfez, da relação pai e filho que se esfriou. E volta e meia a gente pensa sobre isso, a gente fala sobre isso, a gente faz uma nova tentativa, mas a gente não consegue mais. E sempre de novo vem culpa sobre nós, e sempre de novo a gente se sente pesado, porque olhando para trás, de repente nós também tivemos a nossa parcela de culpa. Sabe o que talvez você precisa nesse momento? É viver um novo começo. É viver um novo capítulo. É entregar essa situação nas mãos de Deus e indo dando passos à frente. Sabe, eu acho muito interessante quando Jacó e Esaú se encontram. Jacó quer dar presentes para Esaú, para agradecer pelo perdão. E Esaú diz, não, eu não quero nenhum presente. Mas Jacó diz, não, mas eu quero muito te presentear. E ele diz o seguinte, não, se te agradasse de mim, aceita esse presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebesse tão bem. O que ele está querendo dizer é, eu merecia morrer, pelo tanto que eu te ofendi. Mas você, no lugar disso, decidiu ficar com o prejuízo e me oferecer perdão. E aí Jacó diz como de uma forma profética, olhando para Jesus que viria a nascer séculos depois, ver o teu rosto foi como ver a face de Deus, porque é isso que nós experimentamos em Cristo. Nós merecíamos a morte, e esse Deus vem ao nosso encontro, morre em nosso lugar, para que a gente pudesse ter uma nova vida com Ele, uma nova vida com Deus. Esse Deus, Ele é especialista em segundas chances, em novas oportunidades, em recomeços, porque o preço dos nossos erros, o preço do nosso pecado, Ele mesmo pagou sobre si. A gente falou um pouco sobre divórcio e casamento. Eu sei que a situação de algumas pessoas também da nossa comunidade, eu imagino o quanto isso deve ser difícil. E a gente sabe que divórcio é o último recurso, o último dos últimos. Último. E a gente sempre luta pelo casamento. Quando Jesus, ele lida com uma mulher que quebrou o seu casamento pelo adultério, em João 8. E ela quebrou, não foi vítima, ela mesma quebrou. Jesus poderia ter jogado uma pedra, mas ao invés disso, ele fez com que todas as pessoas daquele lugar soltassem as pedras. E ele conduziu aquela mulher num novo recomeço. Nós não sabemos se com o mesmo marido ou não, mas Jesus restaurou ela. Ele não falou para aquela mulher,
Aquela mulher, pela lei, merecia morte. Mas ela poderia sair de lá com vida, com uma nova vida, porque um dia Jesus morreria no lugar dela, o próprio Jesus. Da mesma forma, nós passamos por fases difíceis. Quem sabe parte seja culpa nossa, mas a gente pode entregar tudo isso nas mãos do Senhor, sabendo de que Ele morreu em nosso lugar para que nós fôssemos perdoados de toda a injustiça, conforme o texto de 1 João 9. E a gente pode agora seguir adiante. Se tem alguma coisa que te prende no teu passado, entrega aos pés da cruz e recomeça com as lições do passado. Gente, esses são os pontos. O que fazer quando os laços se rompem? Tenha o ideal em vista. Haja de forma preventiva. Faça algo. Faça a sua parte na restauração. E viva um novo começo, a partir daquilo que Jesus fez por ti na cruz. Bom, queria que você avaliasse a sua vida. Você tem visto os relacionamentos como algo precioso ou algo descartável? Você tem tratado suas amizades, relacionamento com seus pais, a sua vida aqui na igreja, como algo precioso ou algo descartável? Se não der certo, eu vou para outro lugar, eu vou para outro relacionamento, eu vou para outra comunidade. Pergunta número 2. Existe alguma relação na sua vida que está se desgastando? O que você pode fazer a respeito? Você está vendo alguma relação murchando? O que você pode fazer a respeito? 3. Existe algum processo de restauração inacabado? Que passos você pode dar? Tem algo que você pode ainda fazer? Por que não? Decida pôr os relacionamentos como prioridade, lutando para que eles não se rompam. Relacionamentos não são coisas, são pessoas amadas por Deus. Decida, quando houver rompimento, dar passos em direção à restauração, por mais difícil que seja. Não é fácil para ninguém, mas dê passos. Mande uma mensagem, quem sabe ainda hoje. Ligue para alguém, marque uma conversa para essa semana. Dê passos. Coloque o nome dessa pessoa em oração. E que você também possa ser um instrumento para que outros relacionamentos se restaurem. E para que pessoas com seu relacionamento com Deus rompido possam também ter esse relacionamento restaurado. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!